Boa tarde, bom dia, boa noite, né? Estamos com mais um episódio, né, do Conversas Acadêmicas e hoje nós temos a honra de receber aqui, né, na nossa casa o doutor Talvani Moura, né, advogado criminalista com atuação no Tribunal do Júri, né, uma atuação expressiva, né, que já atuou em tribunais do júri em quase todo o Brasil, né, e queria desejar as boas-vindas, né, à nossa casa. Né, Professor Rangel, que satisfação estar aqui diante de você nesse podcast Conversas Acadêmicas. Fui aluno do professor Rangel na Faculdade Católica, Rainha do Sertão, e hoje nessa faculdade fiquei muito impressionado com o nível de estrutura da FADAT hoje, tanto estrutura física, bem como o plantel de professores, de modo que quero externar aqui meus parabéns. Estão aqui realmente muito bem assistidos. E eu quero dizer, professor Rangel, que inclusive estou participando hoje da terceira semana, né, de Direito, que é organizado por este curso, Direito aqui da FADAT. O professor Francisco tem revolucionado o ensino jurídico aqui do Sertão Central, de modo que eu quero fazer constar esse agradecimento por esse convite de aqui estar. Então, meu nome é Talvani Moura, para os que não me conhecem, sou especialista no Tribunal do Júri, em que pese fazer um mestrado na área de direito privado, sou entusiasta do direito penal e tenho, no direito privado, encontrado um outro vértice de raciocínio, tenho bebido na fonte de um conhecimento bastante diferente, de modo que eu procuro sempre, nessa reflexão do direito privado com o direito penal, fazer uma ponte, de modo que tem contribuído muito essa reflexão do direito privado aqui, para mim, em relação a muitos dos fundamentos que se traz do direito penal. Pessoas pensam que o direito penal ele está estagnado, mas é importante fazer aqui esse paralelo entre o direito privado, trazendo aqui alguns aspectos para o direito penal, e eu tenho até algumas teorias que de lá têm me ajudado muito na compreensão de muitos dos meandros no contencioso do direito penal, porque alguns fenômenos sociais, a gente entende, a gente faz um paralelo e vê que efetivamente o direito em que pese ter as ramificações, ele é uno, é uma base do qual decorre alguns ramos, mas esses ramos se comunicam entre si. É interessante, né, você fazer esse paralelo aí do direito público e do direito privado, né, e aí já tentando aqui um spoilerzinho, né, da sua palestra, essa relação, né, do direito das parcerias público-privadas no sistema prisional, né, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né, quais são as suas percepções acerca dessas parcerias e onde elas podem contribuir, né, com o nosso sistema prisional, que nós sabemos, né, do estado inconstitucional, né, das coisas nesse sistema prisional, né, que já é há muito tempo, né, e ainda não conseguimos aí uma solução mais prática, mais eficaz para isso. Pronto, eu sou um entusiasta da privatização do sistema prisional. Então, o modelo da minha dissertação é todo pautado neste vértice. E daí, quando a gente traz aqui essa afirmativa, pode causar até um espanto, porque existem muitos pensamentos contrários, muitas correntes das quais você agora vai conferir à parceria público-privada o direito de executar agora a lei penal, a lei de execuções penais. Não é isso. Certo? Em primeiro lugar, nós temos que reconhecer um estado de violação massiva que já se protrai há muito tempo no sistema prisional. Então, esse problema estrutural massivo que atinge um número indeterminado de pessoas, ele só tende a crescer e nós não temos uma política pública efetiva para superar esse estado de disformidade constitucional. Ou seja, a Constituição prevê a dignidade da pessoa humana e, sob este fundamento, nós temos diversos outros direitos fundamentais que são violados no sistema prisional. O primeiro dele, e o mais grave que nós apontamos, é a questão da superlotação. Inclusive, hoje, no estado do Ceará, nós temos 7 presídios interditados, dada a superlotação,
E quando a gente olha para a experiência internacional, sobretudo nos Estados Unidos, no ano de 1980, nós temos alguns parâmetros que não deram certo, porque eles privatizaram 100% do sistema prisional, e isso gerou algumas complicações, alguns problemas de corrupção, porque se criava uma ambiência para que o preso permanecesse lá, e não é essa a nossa intenção. O nosso modelo não é, o modelo da nossa pesquisa não é pautado no modelo americano, porque houve efetivamente um problema, houve uma falência desse modelo, mas o nosso modelo, pelo menos que eu pesquiso, e apresento uma perspectiva propositiva, eu apresento uma sugestão diante deste problema, eu aponto e abordo o modelo francês, que é o modelo de cogestão. Nós não estamos aqui a dizer que a parceria público-privada ela vai dominar e vai ser a responsável pela lei de execuções penais, que não. O Estado tem que ter o domínio. O Estado é o soberano e é o Estado quem tem o poder de polícia, e leia-se, é o poder que restringe efetivamente direitos do ser humano de maneira individual. Então, isso não pode jamais ser delegado para um parceiro público-privado. Mas, se a gente pegar que esse parceiro público-privado ele pode construir, ele pode alocar recursos para resolver o problema imediato, que é a superlotação. E daí, se a gente aqui fazer um contrato, porque é uma concessão administrativa a longo prazo, se esse parceiro público-privado criou um problema, resolveu a parte estrutural, agora o Estado ele tem um campo fértil para implantar a política de execuções penais. E mais do que criar um presídio e fazer a cogestão entre o público-privado e o Estado, nós temos aqui uma proposição de utilizar o trabalho como forma de ressocializar, porque nada adiantaria a gente ter um sistema prisional que funcione de acordo com a Constituição se a gente não conseguisse aqui dar uma resposta do ponto de vista de evitar que esse preso voltasse a reincidir nas suas práticas delitivas. Então, é um tema complexo, no entanto, de en passant, é interessante a gente apostar nesta alternativa como uma das contribuições, não a contribuição revolucionária, porque o problema é multifatorial, o problema social do qual a sociedade está hoje submergida não é simplesmente um presídio com a estrutura melhor que vai dar condição a essa pessoa para que ela possa socializar, mas um trabalho. Nós temos aqui agora com o julgamento no mérito da ADPF 347, que reconheceu o estado de coisas inconstitucional do sistema prisional. Nós temos agora um programa Trabalha 347, que vai gerar algumas alternativas mediante a qualificação daqueles que lá estão. Então, nós podemos olhar com esperança para o futuro. Talvez nós não vamos ver de maneira muito imediata uma mudança brusca, mas essas reflexões, elas já são deveras oportunas, e o que mata a nossa sociedade em termos de políticas públicas é a ausência do debate. Então, talvez não seja esse um primeiro, talvez traga um impacto, essa minha reflexão inicial, mas pior do que você trazer aqui uma ideia revolucionária é a ausência do debate, porque se a gente não começar a refletir, não começar aqui a formatar um pensamento vanguardista, como é que nós vamos avançar enquanto sociedade, como é que nós vamos mudar a estrutura social, não é verdade? É verdade. Acerca desse tema, eu também já refleti em alguns pontos, né? E aí sempre eu fiquei nesse questionamento, né? E é bom você discutir, debater com uma pessoa que está efetivamente ali estudando, né, a fundo esse tema. Aí me vem um questionamento, a questão da seletividade, né? Nós não teríamos aí um ambiente fértil, né, para seletividade. Seletividade em que sentido? Do estabelecimento escolher o tipo de preço que ele quer receber, porque nenhum estabelecimento quer receber um preço problemático, né? Então a gente não teria um ambiente fértil para, nessa parceria, os estabelecimentos que estivessem dentro, né, com esse investimento privado, de não querer receber ou querer escolher o tipo de apenado, né, de preço que ele vai receber. Olha, eu vou citar como exemplo o modelo hoje que o Brasil tem, que é Ribeirão das Neves. Porque, salvo engano, isso são os problemas americanos, né? Exato. Além da manutenção, né, do Estado americano querer
os presídios queriam que o preso ficasse lá por mais tempo, né? Eles também escolheram, né? Queriam escolher o tipo de preço que eles queriam receber. Exato. Hoje o modelo que o Brasil tem é pautado na parceria público-privada de Ribeirão das Neves. Nós temos aqui alguns presídios, pelo menos 32 no Brasil, que já tem esse modelo da parceria público-privada na gestão. Mas Ribeirão das Neves é o mais destacado. Então, lá eles recebem os presos que estão no regime semiaberto e no aberto. Essa seletividade ela é uma preocupação oportuna e salutar, porque, como nós temos no nosso país hoje, esse modelo que há uma intervenção ou interferência de outros poderes em determinados pontos políticos, sobretudo no lobby político, não podemos ter essa inocência que existe os políticos de carteirinha de determinados tipos de preços que podem ir lá interferir e trazer ele de repente para uma ambiência melhor por conta dessa influência política. Realmente esse processo de seletividade ele merece um cuidado especial. No entanto, a gente, no mundo do DVC, obviamente que isso é uma teoria, e essa teoria ela merece uma reflexão bem mais aprofundada. O ideal era que pelo menos cada estado tivesse uma grande estrutura, né, penitenciária. E essa questão relacionada, quem é que vai, deveria ser efetivamente um critério objetivo. Os presos que naturalmente estão no semiaberto, tem que fazer toda a classificação, separação de presos que cometeram crimes, né, que são considerados hediondos, tem os crimes de natureza sexual, tem os crimes menos graves, então tem que haver toda essa seleção de presos e, de fato, nós precisamos refletir e amadurecer, porque a parceria público-privada não é uma ideia que vem pronta, ela não é uma receita mágica, é uma receita que, através de um processo dialógico, a gente vai, tá aí, o seu ponto de vista é muito importante, já merece uma reflexão até mais aprofundada para que a gente possa apresentar uma sugestão, uma proposição. É por isso que, dentre as métricas que nós estabelecemos na nossa linha de pesquisa, não somente uma análise reflexiva, mas também uma análise propositiva. Eu vou levar muito em consideração esse ponto de vista aí para que a gente possa pensar num modelo, formatar um raciocínio para que a gente possa efetivamente superar esse estado de coisa inconstitucional de modo que seja o mais equânime, o mais igualitário possível. Importante, porque a questão penitenciária, né, ela sempre foi uma questão para mim que é cara, né, mas que merece realmente um debate, né, cada vez maior da sociedade, né, por conta, a gente nunca acha, né, que aquilo ali tem reflexo na sociedade, né, em quem não está ali envolvido, né, ou profissionalmente, ou por conta de familiares, né, no sistema prisional, mas a gente sabe que ele traz muito reflexo, né, na nossa sociedade, né? Então, esse estudo, né, do sistema prisional, ele merece realmente um aprofundamento e novas ideias, né? Porque a gente tem que achar uma solução, né, para esse estado inconstitucional, né, que já vem de muito tempo, né? Agora, saindo um pouquinho, vamos deixar esse tema aí mais, né, para o debate, né, na verdade, para a sua apresentação daqui a pouco. Eu queria que você falasse um pouquinho aí da sua atuação, né, no Tribunal do Júri, né, como é que você começou, né, nessa carreira, desde quando você teve esse interesse pela advocacia criminal, né, e mais precisamente pela atuação, né, no Tribunal do Júri. Pronto, olha, aqui todos sabem, e aos que não sabem, o professor Rangel me influenciou muito na academia como professor de Direito Penal, Obrigado. e foi sempre trazendo a matéria de Direito Penal com muita clareza. Isso foi um ponto positivo, porque quando um professor ele é bom, ele influencia os seus alunos. Existem determinadas disciplinas que hoje eu não gosto nem de olhar, porque não tive aqui essa... E sabe que o professor ele é como um condutor, os antigos chamavam de professor como um aio, aquele que conduz, entendeu? Então, um professor é bom, então ele pega na sua mão e ele tem um vínculo afetivo para a vida toda. Então, eu posso dizer que tenho esse vínculo contigo. Muito obrigado. E dizer que gostei muito do direito penal através das aulas que o senhor lecionava. E também o Tribunal do Júri é uma paixão particular, porque sempre... Morada Nova nós tivemos e temos ainda, efetivamente, um grande advogado criminalista do Tribunal do Júri, Dr. Francisco Cavalcante Júnior. Então, quem não cresceu na Morada Nova ouvindo as histórias do Dr. Cavalcante,
certo? Não é um morada novense efetivamente raiz, porque eu nasci e me criei ouvindo as histórias de júri do Dr. Cavalcante, e quando fui assistir júri dele, ainda como jurado, antes de ser acadêmico de direito, quando eu ouvi na tribuna, eu disse, é isso daí que eu quero para minha vida. Então eu já entrei com este foco. Quando ingressei no curso de direito, todos sabem aqui das dificuldades que enfrentei, né, como aluno do FIES. Trabalhava o dia inteiro, fazia faculdade à noite, vinha lá de Morada Nova, rodava 80 quilômetros de ida e 80 de volta, eram 160 quilômetros todos os dias. E daí passei 5 anos na academia, fui aprovado na UAB de primeira, mas de repente você se lança ao mundo jurídico só com a sua carteira na mão, você não tem apoio de ninguém, você não tem um escritório para te dar um suporte, você não tem uma parceria. Ao contrário, os amigos que eu convidei para fazer tribunal do júri à época, como dativo, eles olhavam para mim e diziam que não tinha perigo de sair de casa para fazer um júri de graça para ninguém. Então, eu comecei assim, fui lá na secretaria da Morada Nova, enquanto as pessoas corriam de tribunal do júri, eu dei lá meu nome e fiz diversos júris dativos para aperfeiçoar. É tanto que eu cheguei a fazer 4 júris em uma semana, para você ter ideia. Então, fui desafogando aqueles processos que já haviam décadas que lá estavam, anos empilhados, e eu pude realizar a maioria deles. E daí tem um lance mais interessante. E eu comecei a entrar na justiça contra o Estado e fui recebendo 3, 4 anos depois, e aquilo dali foi um dinheiro muito bem-vindo, porque me estruturou, foi o dinheiro onde nós tivemos a oportunidade de trocar um carro, pegar um carro melhor, ajeitar a casa dos meus pais. Então, tudo isso teve o fator positivo, além da experiência que eu ganhei. Então, Morada Nova foi onde eu iniciei, daí fui expandindo para o Vale do Jaguaribe, tive contato com outros advogados de nível nacional, e daí, com esse contato, obviamente você vai mudando o raciocínio jurídico, fui participando de congressos de direito penal e de tribunal do júri, e daí você estabelece parcerias, vem a network, de repente alguém gosta do seu trabalho, e comecei a não mais como aluno, mas também como palestrante desses cursos, desses congressos de tribunal do júri, e daí surge a oportunidade de fazer um júri em um estado, em outro. Aí daí, nessa senda, já tivemos em São Paulo, Rio de Janeiro, já tivemos na Paraíba, estivemos aqui no Piauí, tivemos em Minas Gerais, de modo que eu posso contabilizar 10 estados onde eu realizei júri. Rio Grande do Norte, que hoje é o 2º estado onde eu realizo mais júri. Então, nós tivemos aqui essa ascensão, somado também a um posicionamento de rede social. Isso por si só é suficiente? Não. Você pode ter, de repente, um posicionamento e ter toda uma estrutura digital, mas se você não for bom, você não consegue escalar, você não consegue voar, você não consegue ascender. É claro que a rede social é importante para dar publicidade ao seu trabalho, e tem muitas pessoas que se incomodam com isso, mas hoje, na minha compreensão, quem não está numa rede social, ele perde muito, ele deixa de praticamente existir no mundo, porque o mundo hoje é hiperconectado. Entendeu? Então, quando você dá essa publicidade, e você tendo um bom trabalho de base, experiência, aí é o casamento perfeito. Tudo bem. E para a gente finalizar, já, porque daqui a pouco vai iniciar, né, a palestra, que conselho você daria, né, para um advogado aqui em início de carreira e que deseja trilhar aí as trincheiras, né, da advocacia criminal, que nós sabemos que é difícil, né? Mas é gratificante também, né? Então, que conselho você daria para essa pessoa? Aí hoje e só antes de responder diretamente essa pergunta, eu tenho 10 anos no Tribunal do Júri e Direito Criminal como um todo, porque faço toda a atuação no direito criminal geral. O Dr. Rangel tem 30 anos, né, de direito penal, como professor, como advogado, como tribuno que é. Então, nós sabemos que é espinhosa, é uma profissão muito difícil, é uma profissão que tem muitos riscos, mas quem quiser efetivamente trilhar no direito criminal, em primeiro lugar, quando sair da faculdade, ainda é muito importante você ter o seu escritório, você fazer um bom posicionamento, você ser um profissional respeitado, e mais do que isso, os conselhos basilares, né? Fique vivo, não seja preso, nunca seja tentado
para praticar o ilícito, no sentido de advogado não leva recado, advogado não guarda objetos ilícitos, advogados não promete o que não pode cumprir. Então, você tendo essas premissas básicas na sua mente, você já se livra de muitos problemas. E mais do que isso, né? Não seja um vendedor de ilusões, porque tem muitos advogados, infelizmente, que estão perdendo a vida porque, às vezes, se comunica mal. Às vezes, o advogado não pode nunca cair na tentação de dizer, olha, eu sou amigo do juiz fulano de tal ou do promotor fulano de tal. Não existe amizade entre advogado, juiz e promotor, de modo que essa amizade vai ser o móvel para soltar aquele seu cliente. Não existe isso. O advogado também não pode fixar um prazo. Olha, eu vou te soltar com tantos meses ou com tantos dias se você me pagar tanto. Quem disser isso daí já está mentindo na cara dura e mais do que isso. Pode estar assinando a sua própria sentença de morte e praticando aqui, de fato, se colocando numa situação de extremo risco. Em terceiro lugar, eu digo para você que sabe qual é o grande lance, porque muitas pessoas não evoluem na sua vida enquanto advogado, ou não melhoram, ou não escalam. No meu ponto de vista, é porque se prioriza muitas coisas, se prioriza um bom carro, se prioriza uma boa casa, se prioriza o melhor iPhone, mas você não vê essas figurinhas comprando um curso, não vê essas figurinhas comprando um livro bom. Olha, eu montei um curso de tribunal do júri, não para vender, mas isso daqui mais para construir o meu legado, entendeu? Daqui a 30 anos, meus filhos terão acesso a uma aula que eu dei. Então, eu tenho um curso de tribunal do júri com muito orgulho, mas para criar um curso como esse, eu li pelo menos 4 manuais de tribunal do júri, somado a toda a experiência. Então, tem o manual de tribunal do júri do Rogério Sanches, do Disseu Barros, tenho do Valfredo Campos, livros do Mongenor Bonfim, tenho livros do Delmanto, e daí eu estou citando só o exemplo, afora os clássicos, tem a coleção inteira do Nelson Hungria com Roberto Lira, essa turma clássica todinha. Gosto de direito constitucional, sou muito influenciado pelas ideias do Luiz Roberto Barroso, no direito constitucional. Que casa com direito. Exatamente, então é interessante, exatamente. Então, se você não investir tempo, se você não investir dinheiro em bons livros, se você não investir dinheiro em bons cursos e se aprimorar no conhecimento, olha, eu sofri preconceito porque fui fazer o curso de mestrado. Você acredita que alguns advogados olharam para mim e disseram que o mestrado está mexendo com a minha cabeça? E tá, de fato. Eu estou melhorando o raciocínio jurídico, e daí quando você eleva o nível do argumento, do debate, o camarada vai dizer que não, o mestrado está mexendo com a cabeça porque você trouxe esses dias, se eu ter ideia, eu num júri puxei um debate, e já encerro. O promotor de justiça, ele estava alegando que dolo é conhecimento e risco. E daí ele trouxe uma doutrina colombiana e do Peru para justificar esse ponto de vista. Eu peguei logo meu livro, Delmanto, que é um livro tradicional. Isso daqui, quem gosta de Tribunal de Justiça, se não tiver o Celso Delmanto, Roberto Delmanto, eu digo que está em grande prejuízo. E daí eu fui olhar o conceito de dolo e disse, rapaz, será que ele está trazendo um conceito que eu estou desatualizado? Aí fui olhar o Celso Delmanto, olhei outros manuais que eu tinha, que eu levo sempre na minha bolsa para o Tribunal do Júri. Tem uns 10 livros lá dentro, no mínimo. E, de fato, dolo ainda era a vontade livre e consciente de praticar a norma proibida no direito penal. Artigo 18 também do Código Penal diz a mesma coisa. E daí eu fui no ChatGPT 4.0, conferi, fiz a comparação entre os principais países para ver o direito comparado em relação a dolo. Estados Unidos, peguei Itália, peguei Argentina, peguei a Espanha. O conceito de dolo é o mesmo. E daí, quando eu apresentei essa propositura, eu disse para o promotor, doutor, nunca mais passe vergonha de dizer que dolo é conhecimento e risco. O senhor está passando vergonha. E digo mais, essa história do senhor trazer aqui uma doutrina colombiana e uma doutrina peruana para dizer que justificar algo que não existe, o conceito de dolo no Código Penal, aí o conceito, disse o crime doloso, quando a gente quis o resultado, assumiu o risco de produzir. Isso daqui ainda é o que vale. E digo mais, daqui a 2000 anos, o conceito de dolo ainda vai ser o mesmo. Inclusive, fui consultar o ChatGPT, aí ele deu uma gargalhada sarcástica. Eu olhei e disse, doutor, o senhor está fazendo o
O que é que eu não entendi o porquê desse sarcasmo? Não, porque o ChatGPT delira. Eu disse, doutor, em primeiro lugar, vá se atualizar. Vá se atualizar. Eu tive uma cadeira de inteligência artificial no mestrado, e o ChatGPT 4.0, ele é semelhante a um ser humano que nasceu hoje e passou 700 anos lendo de maneira ininterrupta. Então, a base de informação que tem, sobretudo o 4.0, que é o que eu uso, que é o pago, isso, eu disse, entre o ChatGPT com inteligência artificial revolucionária e a sua doutrina peruana e colombiana, eu fico com o ChatGPT e os meus manuais que aqui estão. Aí fui ler os manuais. Aí, de repente, um colega advogado que estava, ele não saiu comentando que o mestrado estava mexendo com minha cabeça porque eu só falava em inteligência artificial. Você está vendo aí como são as coisas? Então, eu me senti, naquele momento, como o mito da caverna. Platão estava, de repente eu me vi voltando, trazendo, dizendo, olha, lá fora tem vida, tem luz. E os que estavam ali no fundo da caverna, de costa, quiseram me agredir por conta de uma propositura como essa. Está vendo aí como as coisas são? Então invista em curso, invista sempre em conhecimento, porque isso efetivamente é o que vai fazer o advogado ser quem ele é, grande. E eu digo isso, ser grande, não no aspecto de ter patrimônio, porque qualquer pessoa, até uma pessoa que é analfabeta, se ele trabalhar e tiver uma visão empreendedorística, ele pode melhorar de vida e até enricar. Mas quando eu falo de ser grande, é grande na questão intelectual, é na questão cultural. Então, seja um advogado de cultura enciclopédica, quando você abrir a boca, a sua voz vai ser a sua maior arma e você vai efetivamente se destacar em meio a esse quadro tão caótico de pessoas que refletem tão pouco. Não é verdade, doutor? É verdade. Doutor Calvani, foi um prazer recebê-lo aqui. Né? Já vamos encerrar. Né? Daqui a pouco daremos início à sua palestra. Né? E mais uma vez agradecer sua presença e por abrilhantar aqui o nosso Conversas Acadêmicas, né? Um podcast da Faculdade Dom Adélio Tomazinho. Tá? Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde.